Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí, espero que vocês estejam bem. Então pessoal, fazer mais um vídeo aqui, trocando ideia com vocês, falando um pouco sobre estudos, livros, essas coisas que eu acho, eu gosto, acho bem interessante, são assuntos que me interessam. E hoje eu queria falar um pouco sobre leitura e dificuldade em matemática. Parece que são coisas que não tem muito a ver, mas andei lendo algumas coisas, li um artigo muito interessante, vi algumas reportagens e, pessoal, é algo realmente muito sério. Pessoas que têm dificuldade em leitura ou que não leem, que não têm hábito de leitura, possuem, por consequência, ou vão possuir ali alguma dificuldade em matemática. Antes de entrar no assunto, queria agradecer a todo mundo que viu o último vídeo. Falei ali um pouco sobre como ser autodidata, Gostei bastante de fazer aquele vídeo, trocar uma ideia com vocês. Vi que muita gente chegou no canal, colocaram ali dicas, sugestões, outras pessoas gostaram, elogiaram, algumas pessoas criticaram também, não tem problema. Agradeço todo mundo demais, com certeza, me ajudou bastante. Então, se você gostar também desse vídeo aqui, pode deixar aí nos comentários, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, sempre de forma respeitosa, não tem problema nenhum. Agradeço demais, pessoal. Então, voltando pro tema de hoje que eu queria falar, eu estava lendo um artigo, e eu vou colocar algumas imagens aqui ao longo do vídeo desse artigo, que ele pega alunos do Fundamental, então crianças ali do Fundamental 2, se eu não me engano, e ele faz uma pesquisa. Ele começa a relacionar, começa a pesquisar, será que tem alguma relação entre pessoas que têm dificuldade em leitura e têm dificuldade em matemática? E aí ele pega esses alunos, separa nessas duas categorias e faz ali alguns testes de matemática. E o que a conclusão que se chega? Alunos com dificuldade de leitura ou que não têm hábito de leitura vão muito mal, em matemática, em resolver questões, enquanto os alunos que não têm essa dificuldade, que conseguem ler, têm uma fluidez na leitura, têm hábito de leitura, têm um desempenho muito bom em matemática. E é algo que faz sentido, Eu vou deixar o link desse artigo aí nos comentários, recomendo demais vocês darem uma olhada lá. E é algo que faz sentido, pessoal, porque a leitura, ela trabalha muito essa habilidade de abstração, de imaginação, a própria interpretação de texto, que é essencial na matemática. Tem muitas questões que a parte operacional da coisa é muito simples, é uma soma ali, uma multiplicação, é simples. O difícil é você conseguir imaginar, é você conseguir abstrair o que está naquele texto. E tudo isso você só vai conseguir com leitura, tendo um hábito de leitura, tendo uma leitura muito afiada, uma capacidade de interpretação muito boa, que é o que a leitura vai te proporcionar. E aí, pesquisando essas coisas, encontrei esse artigo, muito bom, como eu disse, aí vai estar na descrição. Além desse artigo desses professores, eu encontrei uma pesquisa, numa notícia no site do G1, eu acho que eles encomendaram essa pesquisa, onde eles chamaram pesquisadores para pegar alunos também do ensino fundamental e fazer um teste de leitura com eles. Deram um texto para eles lerem e ver a fluidez da leitura. E eles perceberam que os alunos estão lendo cada vez mais lento e cada vez com mais dificuldade. Então aquela leitura lendo sílaba por sílaba, bem travado, não consegue nem interpretar, aquela leitura que você de cada sílaba ali, então aquela leitura travada que no final o aluno nem entende o que ele leu, como se ele tivesse realmente acabado de entrar ali na escola e tá sendo alfabetizado ainda. E assim, já alunos mais avançados, de 10 anos, 11 anos, que já deveriam ter uma leitura fluida, bem fluida assim. Isso mostra como o nosso sistema educacional está cada vez mais defasado, As pessoas estão lendo cada vez menos e com cada vez mais dificuldade. E se você pegar os testes, de matemática, de exatas, em que o Brasil vai, como o PISA mesmo, na parte ali de exatas, ciências, o Brasil vai cada vez pior, vai cada vez mais
mal. E eu acredito que isso tenha muita ligação também com a falta de leitura. Então, se você tem dificuldade em matemática, em física, poxa, não sei, eu sinto uma dificuldade absurda, reveja isso. Será que também não é uma falta ali de hábito de leitura? Será que ele também não é uma questão de, cara, eu preciso ler mais, tá, né? Melhorar minha capacidade de interpretação e essas coisas, porque às vezes não é só a teoria ali, saber operacionalizar alguma coisa, né? E aí, né, além disso, fui lendo e tal, essas notícias, esses artigos, e percebi que tudo isso que a gente está falando tem muito a ver com algo que eu já trouxe até no outro vídeo, né, que é os estudos aqui do professor Pierre, né, professor Pierre, nesse livro que ele escreve, Aprendendo Inteligência. Eu já falei ele lá no vídeo sobre como ser autodidata. E para quem não conhece, né, o professor Pierre foi esse professor bem da área de computação, né, redes neurais, que hoje está muito famoso, né, redes neurais, até saiu o prêmio Nobel aí recentemente, que eu tô gravando esse vídeo, e na área, né, de redes neurais, e ele já trabalhava com isso aí, desde ali dos anos 2000, né, no Brasil ele já estava trabalhando com isso, deu muita aula em cursinho e tal, e pesquisou bastante essa questão da aprendizagem, né, como o cérebro aprende, como a gente pode aprender melhor. Enfim, recomendo demais que vocês leiam a obra dele. Nesse livro aqui, ele coloca na seção aqui, né, seus 5 passos, né, os 5 passos para você se tornar mais inteligente, mais ou menos assim que ele coloca. E ele vai falar muito da importância da leitura, né, que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, de como isso afeta também, né, o seu aprendizado em exatas, matemática ou física. E acho muito legal porque ele coloca aqui, não sei se vai dar para vocês lerem, mas interessante que ele coloca aqui, né, só obtém algo interessante da vida, da escola, do trabalho, quem lê muito, e só lê muito quem lê por prazer. Realmente, né, pessoal, duas coisas, né, eu também acredito que a gente só obtém algo interessante, principalmente da escola, quem lê, quem estuda mesmo para aprender, é algo que ele fala durante todo o livro, recomendo que vocês leiam. Mas essa ideia, né, de ler por prazer parece algo até meio clichê, né, de falar, não, você tem que ler por prazer. Se você pesquisar no YouTube, vai ter aí muito vídeo aí falando. Mas por que é tão difícil, né, adquirir esse hábito de leitura e gostar de ler? Isso foi algo até pra mim, é muito difícil, né, você, cara, começar a ler, né. Às vezes você até gosta do livro, mas, poxa, né, era melhor ver o filme e tal, né, fica aquele papo meio demagogo, né. E ele fala, né, que um desses fatores do porquê que é tão difícil, porquê que a gente não consegue ler e gostar disso, tem um pouco da escola, né. A escola, ela também traumatiza, né, ele fala aqui, ó, né, um desses problemas do porquê que a gente não gosta de ler, as pessoas não gostam de ler, ele fala, né, a falta de habilidade de alguns professores, que na tentativa de fazer o aluno ler, acaba causando o ódio pela leitura. E é verdade, né? Pelo menos para mim, no ensino médio e ensino fundamental, primeiro, ensino fundamental, eu não fui muito incentivado a ler, em casa também, meus pais não são muito assim também de ler, então eu nunca fui muito incentivado a ler. E quando chegou no ensino médio, tinha uma prova chamada Enem, Paz, enfim. E aí ele dá uma listinha lá, vai cair tal obra, tal obra, tal obra, tal obra, tal obra, e você tem que ler. E você tem que ler pra passar. E aí você fica desesperado, né? Caraca, nunca li nem Batman, nem Turma da Mônica em quadrinhos, nunca li nem Turma da Mônica Jovens. E agora eu vou ter que ler Machado de Assis, né? Então é um negócio que te traumatiza, cara. Né? Então você já não gosta de ler, e aí ele te manda um texto desse. Eu até separei aqui, eu até acabei adquirindo esses livros depois. Você tem que ler lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Você tem que ler lá Quincas Borbas, porque vai cair no Enem, vai cair Quincas Borbas lá. De novo, você não leu nem Turma da Mônica, e aí você se força, cara, a ler um trem desse, né? Eu não tô falando da obra, claro, Machado de Assis,
né? Foi um grande escritor, quem sou eu para falar? Mas convenhamos que não é uma leitura fácil, né? Não tem palavras aqui que um adolescente vai ler e, nossa, que legal, que da hora, que massa, né? Isso não vai acontecer. Então, realmente foi algo para mim que me traumatizou, né? Eu já não gostava de ler, já não lia, já não era incentivado a ler. E quando eu fui incentivado a ler foi porque tinha uma prova e tinha que ler esses livros, e os livros super, né? Vou botar aqui super chatos, né? Super difíceis e que não tinha nada a ver com a minha realidade, né? Eu não conseguia nem conectar isso com o que eu vivia ali, né? De adolescente, 15 anos, 16 anos. E se você for pegar, tem palavras que, cara, a gente não usa, sabe? É um inglês, né? Um português já mais antigo mesmo. Mais difícil de ler e tal. E aí você tem que ler lá, né? Quincas Bobas, tem que ler lá, até separei aqui Machado de Assis. De novo, são livros bons, são livros que trazem reflexões da sociedade e tudo. A gente pode fazer toda essa análise, com certeza. Não tô falando que não, né? As professoras de literatura aí vão querer me matar. Mas a gente tá falando assim, uma pessoa que quer começar a ler, né, percebeu, cara, eu preciso ler. Isso tá afetando lá a minha aprendizagem de matemática, tá afetando em outras áreas, porque se tá afetando em matemática, que em teoria não tem nada a ver, você imagina em matérias que a literatura é algo, né, o objeto de estudo, como história, filosofia e a própria literatura, né? Então, beleza, você foi lá, identificou isso e, cara, você pegar um livro desse pra ler logo de começo, sem ter esse hábito, você vai se traumatizar, entendeu? Você não vai gostar de ler nem um pouco. E aí é engraçado que o Pierre, ele coloca uma analogia, um ditado popular, eu acredito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, você só pode levar o cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Se você quiser que o cavalo beba, deve fazê-lo ficar com sede, né? E ainda coloca, se você enfiar o focinho do cavalo no balde, ele não só vai beber, ele só não vai beber, como vai ser tomado por uma permanente aversão pelo balde, né? Ou até pela própria água ali, enfim. E é isso, né? Você chegar no ensino médio, dar um Dom Casmurro lá, um Quincas Borba, um Senhora do José de Alencar pro moleque, cara, você enfiar a cara dele no balde de água, né? Ele vai odiar. E se em algum momento ele se sensibilizar, como eu, né, em algum momento me sensibilizei ali e falar, poxa, eu preciso ler, e ler é interessante, é importante, vai ter muita dificuldade, né? Eu ainda tenho, eu vejo que eu tenho que fazer um esforço ainda para ler. Lógico que eu leio muito mais do que eu lia antes, isso, né, é um sinal positivo, mas eu vejo que eu perdi até muito tempo, né, por conta de novo, né, não ter sido bem orientado. E quando eu fui, né, eu fui lá, enfiaram minha cara no balde de água, né, como o Pierre que fala pra gente. E aí, né, como resolver isso? Depois a gente pode até discutir mais, mas o professor Pierre aqui, ele fala, não vou lembrar onde está aqui no livro, deixa eu ver se eu acho, né? Ele coloca aqui, né? Como que a gente então cria esse hábito de leitura? E ele vai falar, olha, começa por qualquer livro, né? Ele fala, simplesmente pegue um livro, qualquer que conte uma história, seja ela de ficção ou não. Então, eu vejo isso de alguns alunos, né? Pô, que livro que eu vou pegar e tal, né? Eu tenho que já pegar aqui os clássicos. Eu vejo até muito youtuber aí, né? No Instagram, e no próprio YouTube. Não, porque hoje eu estou lendo aqui um Fernando Pessoa, um Dom Casmurro e tal. Cara, ok, tô falando, não, realmente são livros muito bons, né? Principalmente Fernando Pessoa, ali tem toda uma reflexão absurda. Mas entenda, se você tá lidando com um público que não gosta de ler, talvez um Fernando Pessoa ali de início não vai ser interessante.
talvez ele vá odiar, né? Por mais que tenham ali reflexões. Então, né, um José Saramago e tal, enfim. E o Pierre fala, cara, pega qualquer coisa, só comece a ler. Pega Turma da Mônica Jovens, pega, sei lá, qualquer coisa que você, nem que você olhe a capa e ache a capa legal e comece a ler. Entendeu? E não gostou? Você começou a ler lá, sei lá, abri aqui, por que estudar? Dentro de uma garrafa cheia, de um líquido nutritivo. Não gostei, achei chato. Não tem problema. Joga de lado e pega outro e começa a ler. E você vai fazendo isso, né? E você vai fazendo isso até você encontrar um livro que você gosta, que você acha interessante. E com isso você vai adquirindo o hábito de leitura. Então eu comecei assim, né? Eu peguei livros de ficção mesmo, né? Minha tia mesmo, ela tem um blog de livros, né? E ela me doou vários livros. Então, por exemplo, eu comecei... Deixa eu pegar aqui para vocês lerem. Então eu, por exemplo, comecei lendo... Eu acho que esse foi um dos meus primeiros livros, assim, que eu peguei. Livros grandes, né? Esse livro aqui tem... quase 400 páginas, né? 397 páginas. E foi o primeiro livro, assim, grande que, cara, eu li. Eu achei, cara, interessante. Né? Jogos Vorazes e tal, né? Tem um filme e tal. Depois a gente até vai falar dessa relação do livro e do filme, né? Mas foi o primeiro livro, assim, que eu li. Que eu assisti o filme primeiro. E depois eu li o livro. E, cara, eu gostei demais, né? Não é nenhum livro que cai no PAS, que cai no Enem. Mas já tem uma leitura, realmente... para alguém da minha idade na época, né? 15 anos, 16 anos. Algo que você vai conseguir ler, vai conseguir gostar, né? E aí, digamos, não, mas Jogos Vorazes é muito chato e tal, não quero. Não tem problema, né? Eu peguei, fui ler outros livros, né? Então, minha tia, ela foi lá e me deu esse livro aqui, Jogos Mentais. Eu gosto bastante de ficção científica, distopia, essas coisas, né? Pra quem gosta aí de Duna, né? Duna saiu recentemente. Cara, pega e leia o livro, né? Duna, tem um livro lá. E, pô, é muito interessante. Você começa a ler, você começa a gostar. Porque já não é mais aquela leitura, né? Enfadonha lá do Machado de Assis, né? Do José de Alencar. Você começa a conectar as coisas. E é claro que, com o tempo, você vai lendo e tal... Isso aqui começa a ficar um pouco mais bobinho pra você e você, eu quero ler outras coisas e tal, com um pouco mais de substância, beleza, você já foi iniciado na leitura. E você vai pegar lá um Machado de Assis, um Fernando Pessoa, um José Saramago e vai realmente achar interessante essas coisas, mas você agora tá mais familiarizado, né, e mais importante, né, vai estar lendo por prazer, né? Vai estar lendo por realmente um hábito de leitura. E isso com certeza vai melhorar a sua interpretação, vai melhorar a sua capacidade de imaginação, o que vai melhorar também, né, a sua matemática, a sua física, né, cara? Quantas vezes eu peguei problemas de física que a dificuldade era simplesmente imaginar, conseguir ler o texto e imaginar o que estava acontecendo ali. E aí, falando um pouco disso, né, o Pierre, ele fala sobre essa questão do livro ou filme, né, qual que é melhor, o livro ou o filme. Daria até um outro vídeo, né, mas falaria aqui rapidamente. Ele coloca aqui, ele até traz aqui, né, já ouvi frases do tipo, para que ler as Crônicas de Nárnia, né, já assisti o filme, né, então para que eu vou assistir as Crônicas de Nárnia se eu já assisti ao filme, né. E aí ele fala, né, da pessoa que lê o livro. Então ele fala, em contrapartida, qualquer leitor, ou seja, qualquer pessoa que tenha descoberto o prazer de ler, dirá o livro, né, li o livro e assisti ao filme, mas o livro é muito melhor, né. Até tem essa discussão, né, o livro ou o filme e tal, o que é melhor. É verdade, cara, quando eu li Jogos Vorazes e assisti, né, primeiro eu assisti e depois eu li, né, Jogos Vorazes. Eu preferi o livro. Não que o filme seja ruim, né, entenda. Os outros até são, né, depois do primeiro, o segundo. Mas o filme é bom. Só que quando você lê, pessoal,
você imagina, você cria a história na sua cabeça, né? As vozes, as cenas, os personagens, as personalidades de cada um. Você cria isso. Então é muito mais legal do que algo que já está pronto, né? Tipo, a tela ela já está ali mostrando para você. Então você não imagina, você só assiste, aceita, beleza. E é isso, né? Então, nessa briga, né, do livro ou filme, mais do que, eu acho que um tá certo, outro tá errado, é a gente se atentar de que quando você lê, você trabalha a sua imaginação, a sua interpretação. E isso, assim, são habilidades, cara, importantíssimas aí para quem tá estudando, né? Capacidade de imaginar, capacidade de interpretar as coisas. E aí, fazendo mais uma reflexão um pouco filosófica e ainda nessa relação de o livro ou o filme, né? Recentemente eu li esse livro aqui, não sei se vocês já assistiram um filme ou leram um livro. Eu não assisti o filme, né? Não cheguei a assistir, até quero assistir para comparar. Realmente li só o livro, que é A Menina que Roubava Livros, né? Já conectando aí por coincidência ou não. E, cara, é um livro muito bom, inclusive recomendo, né? Pra quem não sabe, é um livro ali que vai contar aquela questão da Segunda Guerra, dos judeus, né? Dos nazis, né? Vou falar aqui no YouTube. E vai contar a história dessa menina, né? A menina que roubava livros, era o apelido dela. E é a morte que conta, né? A história, tá bem interessante. A morte vai contando ali. Ela é personificada, né? E ela vai contando a história dessa menina aí. Da guerra em si, né? E aí tem um trecho que um judeu que estava escondido na casa dela ali acaba escrevendo um livro. E todo o livro em si, né, tem esse pano de fundo da leitura, né? A própria menina que roubava livros, a Liesel, né, ela encontra na leitura essa forma de fugir um pouco daquela realidade, né, bem complicada ali da guerra. Então ela encontra na leitura, né, esse refúgio aí, essa forma de encontrar um lugar melhor, né, nas histórias que ela lia ali, dos livros que ela roubava e tal. E aí esse judeu que está na casa dela escreve um livro e dá para ela ler. E é interessante que o autor ele coloca aqui uma reflexão sobre as palavras, né, o poder das palavras, e que é o que forma um livro, né? Ele fala assim: um homenzinho perambulou por muito tempo pensando, fazendo planos e procurando descobrir exatamente como tomaria seu mundo. Então, um dia, saído do nada, ocorreu-lhe o plano perfeito. Ele viu uma mãe passeando com o filho, e horas tantas ela repreendeu o garotinho, até que ele começou a chorar. Em poucos minutos, ela lhe falou muito baixinho, e depois disso, ele se acalmou e até sorriu. O homenzinho correu até a mulher e a abraçou. Palavras, né? E falou palavras. E sorriu, né? A mulher falou o quê? Mas não houve resposta. Ele já se fora. Sim, aí ele coloca aqui, né? Sim, o Führer decidiu que dominaria o mundo com as palavras. Jamais dispararei uma arma, concebeu. Não precisarei fazê-lo. Mesmo assim, não se precipitou. Reconhecemos nele ao menos isso, né? Ele não tinha nada de burro, né? Seu primeiro plano de ataque foi plantar as palavras em tantas áreas de sua terra natal quantas fosse possível. Então é isso, né? E até ele é bem forte, né? Acho bem forte essa passagem que ele traz aqui, né? Vou até tapar aqui, não sei se o YouTube vai me bloquear, mas aqui são uma ilustraçãozinha, né, de pessoas e sendo ali manipuladas com palavras, né? E é isso, né? A leitura, eu vejo isso hoje, a leitura ela tem essa capacidade de acalmar, tem essa capacidade de
de implantar novas ideias, sejam elas, tem a capacidade de te tirar de uma situação ruim, né? Então a própria Liesel aqui, né, que é a menina que roubava livros, tem uma situação que ela tá ali num bombardeio e tal, ela tem que ir pra um bunker ali, e ela começa a ler, né, enquanto tá ocorrendo ali as bombas caindo, ela simplesmente começa a ler, né, e todas as pessoas que estão ali com ela começam a prestar atenção no que ela tá lendo. Aqui, né, só para contextualizar, né, começa a ter um bombardeio ali na cidade, e eles estão lá num bunker lá de uma casa, e para se distrair, né, do bombardeio, Liesel começa a ler para todo mundo ali que tá junto com ela. E aí ele coloca, né, em pouco tempo uma quietude começou a escoar pelo porão apinhado. Na página 3, todos estavam calados, menos Liesel, né? Então você imagina, tá caindo lá um bombardeio na cidade, né? Todo mundo com muito medo, com certeza, né? Só a gente vê a guerra da Ucrânia, como que é uma situação de guerra, né? É algo absurdamente terrível. E a leitura conseguiu ali por um momento distrair aquelas pessoas, né? E acalmar todo mundo, né? Acalmar as crianças, acalmar os adultos. E a leitura tem esse poder, pessoal, né? Então, hoje eu vejo, assim, antes eu odiava muito ler, como, né, o Pierre falou lá, tacaram minha cara no balde, né, e acabei odiando ler. Mas hoje eu já vejo dessa forma, né? A leitura, ela tem essa capacidade, tanto pro bem, né? Tanto pro bem quanto pro mal também. Então a gente tem que ver o que a gente vai ler, né? O que a gente vai absorver também é importante. Mas é isso, pessoal. Então, queria discutir um pouquinho essas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Sei que ficou um pouco longo aí. Eu vi algumas pessoas criticando que eu sou prolixo lá no último vídeo. Mas, enfim, tudo bem. Né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, coloque aí nos comentários, né? E lança aí um desafio, né? Que livro você vai começar a ler, né? Começa a ler todo dia um pouquinho, 10 minutos, 5 minutos. Não importa, né? Já para incentivar. Eu tô lendo esse livro agora aqui, né? E é bem interessante, é também uma distopia, tá? Então, tô lendo aí, espero terminar de ler, tô quase na metade, né? Então aqui tá, marca a página. Tô quase na metade dele. E se desafia aí, né? Será que né, desenvolver esse hábito de leitura? Ou comenta aí também embaixo, né? Qual livro que você tá lendo. E se você gostou do vídeo ou não. Enfim, né? Vamos trocar uma ideia aí. E é isso, pessoal. Também confere lá o último vídeo que eu coloquei sobre como ser autodidata, né? Bem interessante também. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!